Hoje vamos falar um pouco sobre a história do Cabo de Santo Agostinho, município localizado a 40 quilômetros ao sul da capital, de Pernambuco, e possui cerca de 210 mil habitantes. Dotado de um patrimônio histórico, cultural e natural de rico valor, com belas praias e vegetação de Mata Atlântica. Consta na história como sendo o local onde o navegador Vicente Anês Prison atracou em 25 de janeiro de 1500. Deste tempo, existem ruínas que hoje são tombadas pelo Estado. Uma curiosidade, foi exatamente neste local que a Pangeia se rompeu e dividiu os continentes Sul e África. Seu primeiro nome, Arraial do Cabo. E em 1877 foi elevada à condição de província, recebendo o nome do acidente geográfico Cabo de Santo Agostinho. É uma localidade admirável por sua vocação ao turismo sustentável. Duarte Coelho de Albuquerque, por volta de 1560, atuou junto a colonos e índios da região na consolidação dessas terras, expulsou franceses, holandeses e índios caetés hostis, viabilizando as sesmarias e a ocupação produtiva da terra, erguendo vários engenhos que durante muito tempo foram a principal economia local. Remanescentes desta história, temos o museu do grande abolicionista Joaquim Nabuco, no antigo engenho Maçangana. Ao longo do tempo, a ocupação desse território foi se afastando do litoral e nascendo novos bairros. Surgiram movimentos populares de luta por moradia, e é essa a história que vamos contar agora. Em 1999, a gente, em parceria com a CUT, fez uma grande passeata em defesa do Brasil, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e a gente ganhou a proposta para que essa grande passeata em defesa do Brasil terminasse com uma ocupação no centro do Recife. E aí se iniciou a história do MTST, e isso teve uma repercussão muito grande. E a gente fez várias mobilizações em Recife, lá no Palácio da Friseira, lá no governo do Estado, onde a gente fez uma caminhada para o governo nos atender, para liberar aqui, ser liberado. Contamos lá, tinha lá em cerca de 10 mil, mais de 10 mil militantes na rua do Recife, na Conde da Boa Vista, até o Palácio. Quando eu conheci o movimento, a gente teve uma luta muito ruim, né, porque a gente não tinha presidente, não tinha governo, né, estadual nem municipal que abraçasse a causa da luta social. Porque foram mais de 6 anos de abandono dessas políticas, uma defasagem total nos planos municipais de habitação, né? Os fóruns de discussão, os conselhos precisam ser reestruturados e com a parceria entre a sociedade, consequentemente entre os movimentos sociais e os governos, que essa política vai voltar a virar uma realidade. Porém, essa luta houve uma modificação quando nós fomos contempladas com o habitacional Nova Vila Claudete, que fica aqui no Cabo de Santo Agostinho. É um dos maiores habitacionais de interesse popular do estado de Pernambuco, com 2.620 unidades. 80% delas são de casas chefiadas por mãe solo. O estado de Pernambuco, na época, tinha um déficit habitacional de 350 mil famílias precisando de moradia. Fizemos a caminhada e a gente foi recebido, primeiro a tiros, né? A tiros, bomba de gás lacrimogênico, spray de pimenta, bomba de efeito moral, sabe? Mas teve uma resistência e depois disso que o governo se sensibilizou e marcou uma comissão para ser recebido e ver as demandas. A perspectiva é que melhore. Já voltou a ser um debate mais frequente, já voltou a ter mais liberações através de recursos federais.
mas é preciso intensificar essa luta. Da minha comunidade, para você ter noção do déficit habitacional que a gente enfrenta, a minha comunidade eram cerca de 5.000 famílias e vieram para esse habitacional apenas 17. Então, todas essas outras famílias ainda continuaram lá e continuam até hoje na luta pela garantia do direito à moradia. Também saber que o Brasil, mesmo com a sua dimensão continental, a gente tem um déficit habitacional de 7,7 milhões de famílias que não têm casa para morar. Em contrapartida, você tem 5 milhões no Brasil de imóveis subutilizados. Então veja que é um contraste muito grande. É muita luta, muita luta. O MTST, filial da União, sabe, é muita história de luta. Acredito que essa luta será, de fato, concluída, né, satisfeita, quando os movimentos sociais tiverem mais oportunidade de desenvolver projetos e, consequentemente, investir na autogestão, que é uma das bandeiras de luta do movimento e, consequentemente, uma bandeira de luta de todos que faz a luta por moradia. Comecei com 9 anos. Foi lá em Recife, no Imbura de Cima. Eu vou resumir minha pequena historinha. Minha mãe ficou desempregada, meu padrasto ficou desempregado, a gente pagava aluguel. Aí de última hora o vento soprou, que a gente ficou sem comida, sem aluguel, sem nada. Aí a gente descobriu que ia ter uma ocupação. Aí lá no Caique, Imbura de Cima, aí a gente foi. Aí minha mãe disse, bora ver se vai dar certo, a gente ocupa e ver se vai pra frente. A gente foi lá. Quando chegou lá, tinha um monte de gente, tudo desesperado atrás do seu pequeno pedacinho de terra para construir um barraco. A gente fazia parte do movimento popular que lutava por moradia e, como todas nós fazíamos a luta pelas casas, a gente se organizou em torno dessa luta. Ela se iniciou há 15 anos atrás, nós ainda não éramos associação formalizada, nem tínhamos pretensão de ser uma associação. Hoje a AMA tem aqui no município do Cabo de Santo Agostinho aproximadamente 600 mulheres cadastradas. A gente faz parte de protestos. O ano passado a gente participou de várias reuniões na casa daqui do Cabo, na casa que eu ia dizer na prefeitura. E nessas reuniões teve os papéis assinados. Mas como eu disse, papéis assinados. Mas na realidade a gente não viu o que a gente deveria ver. Teve uma vez que a gente passou o dia todo com crianças, porque muitas vezes a gente não tem condições, não tem com quem deixar a criança. Faz 30 anos já que eu luto assim para ter uma casa própria, né? Mas assim, para lutar mesmo assim, junto com as mulheres, vai fazer uns 4 anos já. Eu morava em Recife, aí vim para cá, pro Cabo. Foi quando no curso que teve de kit de festa no CRAS, eu conheci Viviane, Fernanda, as outras meninas, que ela falou para mim da AMA. Aí foi quando eu me inscrevi. Eu fico ansioso, a gente morando ali na casa do Taipa, passando dificuldade, entendeu? Que dá enchente e dá muita doença. E eu vejo meu pai também, daquela idade também. Caramba, eu quero sair daqui. Eu vim pra cá pela primeira vez na reunião, amei, me senti muito confortável. Fiquei sabendo também do projeto das moradias através das reuniões que eu acabei vindo pra cá. Eu quero fazer parte desse movimento, não só por mim, mas todas as mulheres que também quiserem vir também. Eu tô aqui pra ajudar. Eu vim morar de aluguel aqui no Cabo, quando de repente apareceu um anjo na minha vida e esse anjo me representou a AMA, né? Me trouxe aqui para a AMA, então eu estou inscrita aqui na AMA lutando para ganhar minha casa. E nisso a gente conseguiu mas no pior lugar, que foi Barreira. Aí houve uma chuva muito grande. Eu tinha 9 anos. Essa
água chegou quase na minha cintura, né? 9 anos, eu era menina. Derrubou barreira com árvore, derrubou o barraco da minha mãe. Minha mãe ficou soterrada, eu fiquei soterrada. Meu padrasto, a única que se livrou foi minha irmã e o cachorrinho que a gente tinha, porque a barreira jogou ela para fora, que ela já estava quase na porta. Assim, somos mulheres, temos responsabilidades, temos marido, temos trabalho, temos nossos lares para nós cuidar e a gente passa o dia todinho para uma simples assinatura e o abençoado não compareceu. Isso me deixou tão frustrada, porque assim, a gente sai de casa com sonhos, a gente jurando, agora vai dar certo. Aí, pá, um balde de água gelada. Aí a gente volta para casa triste. Eu mesmo, quando a gente vê a condição que a gente está, que todo inverno chove, dá enchente, e a gente mora na casa de taipa, dá aquele desânimo tão grande que o cara dá vontade de só chorar, entendeu? A luta o movimento que eu estou participando, é isso que dá motivação, entendeu? Para lutar, entendeu? É isso. É o medo de eu morrer e não conseguir uma casa para minha filha. Eu tenho muito medo. Porque eu não só tenho ela, eu tenho mais 2. E assim, eu tenho medo de Deus me levar e minha filha ficar na mão de um e na mão de outro. Não ter um teto. O meu medo é esse. Eu tenho muito medo. Sabendo que meu coordenador, minha coordenadora, é da luta, como eu, de 9 anos, pequenininha, também é da luta, então eu sou muito grata ao Senhor. As usinas de cana-de-açúcar, elas vão promover realmente, né, todo um fenômeno, toda uma transformação no meio rural, né, porque o Cabo era só rural naquela época, né, século XIX. Então, essa grande leva, né, que é dispensada do meio rural, ela migra para a cidade, que era o que já existia no momento. É o normal, é o natural, buscar a sobrevivência. E em chegando aqui, as áreas que estavam relativamente desocupadas ou passíveis de serem ocupadas eram as áreas dos morros, que hoje são os bairros no entorno, né, do sítio urbano da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Esse primeiro movimento começa em 1900 e ele vai ser reforçado já no século XX, né, a partir dos anos de 1960, com a desapropriação da usina José Rufino para a implantação do Distrito Industrial do Cabo. Então elas vêm também, mais uma vez, para reforçar então uma nova leva. Só que agora, neste momento, um fator se torna mais agravante, que além de uma população que já existia e cuja ocupação era subutilizada, não tinha grandes ocupações, um novo modelo econômico surge na cidade do Cabo de Santo Agostinho, que é a indústria. E essa população não tinha qualificação para isso, o que comprometeu de forma substancial. E essas usinas, elas vão promover a chegada do Instituto do Açúcar e do Álcool em 1940. E o Instituto do Açúcar e do Álcool vai trazer a Coperbo, que foi o motor propulsionador digamos, da definição da instalação do Distrito Industrial do Cabo a partir dos anos de 1960, né, dando ao Cabo uma nova digamos, função econômica e uma nova configuração, deixando de ser uma cidade rural para ser uma cidade urbano-industrial. Que acontecer já tinha acontecido, né? Os grandes movimentos migratórios desde a década de 1960 e 70 que ocorreu no Cabo de Santo Agostinho, né? Com o advento da implantação do Distrito Industrial do Cabo, e nos anos de 1970, né? No final dos anos de 1970, com toda a implantação, né, do Complexo Industrial Portuário de Suape, chamado de CIPS. Foi onde teve muitas indústrias, o boom, né? muito emprego, muita gente. A gente passa pela rua, vê idioma falando diferente, vê sotaques diferentes. E aí o déficit está lá para cima. Se caso os governos tivessem nos atendido,
Hoje, o Cabo de Santo Agostinho já estava pedra sobre pedra construindo o projeto, porque o movimento ele se mobilizou, desenvolveu o projeto de engenharia, o MTST, filiado à União Nacional por Moradia. Então, os anos de 1960 até 1980 foi o grande boom desses movimentos migratórios para a cidade e também o processo de ocupação e de formação de áreas de ocupação que viraram favela, depois viraram bairros, e a implantação dos conjuntos habitacionais e também dos loteamentos, sejam regulares ou irregulares. Então, toda essa transformação, toda a produção do espaço geográfico da cidade, ele ocorreu nesse intervalo dos anos de 1960 até o final dos anos de 1980. Então, relativamente, os anos de 1990, o que ele vai verificar é muito mais uma migração ou uma transferência interna, porque não houve fato novo que ocorresse. A gente fez uma ocupação muito dinâmica, né? Marcou muito a história do MTST aqui no Cabo de Santo Agostinho. E, para nossa surpresa, com todo o diálogo que a gente vinha construindo com a gestão na época, a gente foi pego de surpresa. Um dia, às 4 da manhã, eu recebo a ligação, eu moro em Olinda, que o batalhão de choque já estava de prontidão para retirar as nossas 250, 300 famílias que na época ocuparam com a gente. E passamos a noite relocando as famílias para outras ocupações, não é? E meses depois a gente descobre um terreno da destilaria do governo federal. Aos poucos, tanto a Vila Operária, ela vai sendo desassistida, como principalmente a parte da produção, a parte da produção do álcool. Essa ficou sucateada, arruinada. Então, a área que se tornou devoluta, obsoleta, ao longo das décadas de 1980, 90 e nos anos 2000, ela começa a ser ocupada. Então, um grupo de mais ou menos 200 famílias, né? Claro que secundada aí pelo movimento, né, do Trabalhadores Sem Teto, ocupa essa área. E aí o poder público municipal, na época, queria nos retirar, mas como era um terreno do governo federal, ele não tinha gerência sobre esse terreno. E ele tentou ir lá com a Guarda Municipal algumas vezes, mas a gente resistiu. Movimentos como o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, entre outras organizações sociais que defendem a população, os desassistidos, devem sim ter voz e vez nas discussões, nos debates, para resolver tensões como essa que infelizmente divide o Brasil. O MTST, filiado à União, ela trabalha com alguns objetivos bastante definidos, né? Primeiro, a questão de ocupar, a segunda, resistir, construir, e a quarta, que é organizar periodicamente as famílias que sonham em conseguir o seu direito constitucional, que é o direito à moradia digna. O programa Minha Casa Minha Vida, ele surge em 2009, né, com uma ação ousada, mas muito bem intencionada do governo federal, até para substituir a falta de programas de compensação de renda através da moradia, né, população de baixa renda e muitas vezes sem nenhuma renda, que deveria ser um programa de Estado, não um programa de governo, deveria permanecer, deveria ser regulamentado pela própria Constituição Federal, porque direito à vida, que é um dos primeiros artigos da Constituição, deve ser seguido com direito à moradia digna. Sou uma das contempladas da luta do movimento, né? E eu não parei mais, que eu disse que precisava a gente ir para a rua, porque o governo, ele precisa saber que aonde tem sem teto, precisa ter habitação. A gente venceu
para a honra e glória do Senhor Jesus, consegui, estou aqui de posse de vitória. Minha mãe foi contemplada como uma das unidades habitacionais que até hoje, por sinal, mora nela. Eu morei durante 4 anos, depois casei e fui construir a minha família no meu lar. A primeira habitação do movimento social foi em Paulista, Nossa Prata, onde foi construído 1.150 unidades. Hoje em dia eu moro na minha casa, graças a Deus, né? Precisa melhorar algumas coisas, claro, com certeza, né? Que a gente não vai querer só a casa, né? A gente quer também melhoria para casa, né? E para nós também, né? Para nossa família. Mas a luta em nome da moradia digna e da inclusão social, ela se mantém até hoje. E a minha militância política e jurídica, ela também é voltada para essa questão da moradia popular, porque é algo que inclui as pessoas, consequentemente, realizações. Uma alegria, sossego, porque a gente sabe que ali vai chover, não vai molhar as nossas coisas, o nosso móvel. Uma das imagens mais emblemáticas que eu guardo na memória é o fato de ver pessoas que antes moravam em áreas de alagamentos, em áreas de morro, áreas de deslizamento, recebendo sua casa própria. Então a política habitacional, para mim, ela foi uma virada de chave, mudou a minha vida e, consequentemente, mudou a minha família. Sentimento de felicidade, né, de alegria, que graças a Deus conquistei minha casa. Ainda não está do jeito que eu quero, ainda estou lutando, né? Mas o meu sentimento é esse, que tipo assim, de gratidão, né? Que a luta foi árdua, não foi fácil, foi difícil, mas eu consegui. Casa própria não só é apenas um lar, ela é uma inclusão social daquela família e, consequentemente, é a partir da casa própria que as pessoas têm mais dignidade, mais oportunidade, muito mais perspectiva de poder avançar na vida. Além de realizar sonhos, ela traz dignidade. Ela inclui, dentro do orçamento do município, do Estado e da União, as pessoas que, lamentavelmente, por alguma questão na vida, ficaram desamparadas, e os gestores municipais que lidam no dia a dia com a política pública de habitação, eles não têm consciência nem a verdadeira importância do que é um plano municipal de habitação, do que é um fórum permanente de discussão de habitação popular. Não sabe, por exemplo, o que é construir casa para o povo, ouvindo os movimentos. Quando a gente desenvolve um projeto de habitação, a gente faz a inclusão social, porque a gente faz um projeto de autogestão. A autogestão significa justamente a gente construir, a gente indica parte da mão de obra que vai construir de dentro do próprio movimento, que aí aí é a inclusão social. É que a gente quer que as famílias sejam protagonistas desse processo. A gente quer que cada família veja a criança ser fecundada, se desenvolver, nascer e crescer. Como profissional, a gente entende que se faz necessário algumas pontuações e algumas prioridades. Tá? A gente percebe que ainda está muito aquém, né, essa questão, principalmente da moradia, né, onde a gente tem um recorte em relação à necessidade, principalmente das mulheres. Hoje, 2025, né, a gente teve a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que foi apagado por um gestor que passou, não vou citar o nome dele, acabou com Minha Casa Minha Vida, inventou um nome que não foi para frente, que não construiu nada, que não deu nada para o pobre, muito pelo contrário, tirou muito direito dos pobres e dos trabalhadores. Então, hoje, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma grande abertura através do governo federal, pelo presidente Lula. A política habitacional, quando ela de fato ela toca as pessoas, quando ela é também feita de forma participativa, com a participação da população, com a participação dos movimentos sociais e com a participação da sociedade em geral, a gente percebe que ela não só realiza sonhos, como também ela traz, né, para a realidade do município, né, para dentro do orçamento, a prioridade de um povo. Então, quem luta hoje por moradia e quem já foi beneficiado tem o compromisso de continuar essa luta para que outras famílias venham ser beneficiadas. De uns 2 anos para cá, a gente viu que o governo atual do Estado ele tem dado uma iniciativa que criou um programa, o programa Morar Bem. Ele não agrega as famílias de baixa renda mesmo e aquelas que não têm renda bem, porque o Morar Bem que está sendo desenvolvido aqui no Cabo, ele requer
que a família tenha no mínimo uma renda de 2 salários. A gente hoje tem vários assentamentos no município, né, várias áreas irregulares, que a gente não vê um trabalho voltado pelo poder público dentro dessas áreas irregulares também, né, há muitas necessidades dentro disso. Hoje a gente vive uma experiência dentro da nossa comunidade, onde tem uma área irregular e falta saúde, uma educação de qualidade, onde falta mobilidade, onde falta acessibilidade e onde falta principalmente segurança. Lamentavelmente, os gestores municipais que lidam no dia a dia com a política pública de habitação, eles não têm a consciência nem a verdadeira importância do que é um plano municipal de habitação, do que é um fórum permanente de discussão de habitação popular. Não sabe, por exemplo, o que é construir casa para o povo, ouvindo os movimentos. E a grande deficiência dos gestores nos municípios é exatamente o processo de escuta. Eles têm dificuldade de escutar. Muitas vezes entra numa sala com ar-condicionado, traz um engenheiro que nunca foi, por exemplo, em um bairro periférico, nunca foi em uma área de risco, uma área de alagamento, mas acham que colocando as famílias distantes dos grandes centros urbanos vai resolver a questão da habitação, e isso não é habitação com dignidade. O projeto ele é voltado para as mulheres que são chefes de família, e a titular da casa é a mulher. Não impede que claro, que o segundo é o marido, né? O segundo titular, mas a primeira titular é a mulher, dando prioridade, porque a gente sabe que num conjunto de família, quando se tem uma discussão e se tem uma separação, o lado pesa mais para a mulher. Então a mulher tem que ser a proprietária mesmo. E a gente precisa que os governos, os prefeitos, eles venham a olhar, né, a política pública como realmente uma questão de vida. E os nossos governantes precisam compreender. Por exemplo, o que fazer com 5 milhões de imóveis subutilizados? Tem que dar vida para esses imóveis. Eles estão lá, eles não tem ninguém morando. É um espaço vazio que não está cumprindo a sua função social. De modo que a gente compreende que para sanar a questão da moradia popular, também não precisa construir apenas novas moradias. Você pode revitalizar, pode pegar esses imóveis subutilizados e transformar em moradia popular. A palavra dignidade, ela vai muito além do que você simplesmente oferecer um teto, porque tem a questão da logística urbana, transporte público, educação, saúde. Então, habitabilidade é um conceito que engloba todas essas características. E se você fazer moradia para o povo, sem ouvir o povo e sem levar em consideração o conceito de forma mais ampla de habitabilidade, você não vai conseguir, de fato, uma política pública que resgata as pessoas. Mas, assim, a necessidade, né, o morar bem, ele pode ser melhor. Não está ruim, não foi ruim a iniciativa, aliás, mas pode ser melhor. Porque hoje o governo do estado aporta R$20 mil para poder esse programa minimizar, mas o governo federal entra com 51 mil, né? E aí se dá o quê? 71 mil para minimizar o que a pessoa, o que aquele pobre pode pagar pelo valor da casa. Está claro, né? As pessoas, as famílias que são beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, elas conseguem mudar de vida. Os números mostram isso. E a política pública de habitação, não só no Cabo, como no país como um todo, é extremamente necessária para que as pessoas possam, de fato, ter dignidade, ter oportunidade na vida. Nós pontuamos algumas políticas públicas que são necessárias, como educação, assistência, segurança, mas hoje a gente percebe que a moradia também está gritante dentro do município, mediante as experiências que nós vivenciamos em ONGs, né, na empresa privada, dentro do município. Então a gente percebe que esse recorte hoje se faz necessário ter uma discussão, um olhar, uma prioridade um pouco mais específica. A volta do governo do presidente Lula trouxe de volta a realidade, né, esse debate, trouxe de volta essa pauta para dentro do governo federal. Desde 2016, né, com o impeachment da presidente Dilma, que essas políticas foram deixadas de lado. E agora, com o retorno do presidente Lula ao poder, consequentemente, essa política voltou a ser prioridade. Os municípios têm contemplados, estão sendo contemplados com essa política, mas a gente ainda acha que precisa de mais.
Os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele vai surgir no ano de 2015 por ocasião da assinatura do Acordo de Paris, né? E 193 países são signatários, ou seja, assinaram esse acordo com metas, que são, na verdade, 17 objetivos, com mais de 169 metas a serem alcançadas até 2030. Quando a gente ganhou a moradia, a gente foi deparada com essas outras lutas e também a garantia do nosso sustento, porque agora nós éramos proprietários de casa própria, porém descobrimos que pagávamos uma energia exorbitante. Na comunidade que a gente vivia, a gente não pagava energia, não pagava água, não pagava IPTU, e esses são os gastos mensais necessários para a manutenção da moradia digna. Só que a gente não tinha acesso a esses pagamentos, então a gente não entendia o quanto do nosso ordenamento mensal essas taxas iriam levar. Muitas vezes as pessoas moram em determinadas situações que não permitem que elas, de fato, possam ter outros manejos, né? Quintal comunitário, horta comunitária, né? Dividir espaço coletivo, quando você tira as pessoas do seu individual, nunca é algo muito fácil. Mas é claro que com um processo de construção e muitas vezes desconstrução de um modelo de vida que as pessoas tinham, você consegue. Garantindo moradia segura, preços acessíveis e urbanização de favelas. Esse é basicamente o objetivo o objetivo 11, digamos assim, né, do ODS. Quando recebemos a moradia, muitas dessas mulheres achavam que aqui iam achar um emprego secular e iriam estar isentas da luta. Mas não foi isso que aconteceu, porque a gente ganhou a moradia, mas ela não veio com as políticas casadas. Então não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha CRAS, não tinha segurança, não tinha saneamento. Era uma casa muito engraçada, né? Tinha o teto, mas o restante das garantias não tinha nada. E os movimentos sociais conseguem fazer isso muito bem porque eles fazem um processo de qualificação continuada. Os municípios, muitas vezes, a assistência social do município vem, participa até o ato da entrega. Daí por diante, as pessoas ficam nas suas comunidades como se não tivesse um orientador. E aí é onde entra o papel dos movimentos sociais. É preciso que os municípios entendam que os movimentos sociais que lutam por moradia é um parceiro dessa causa, é um parceiro antes, durante e após a entrega. E aí muitas pessoas não conseguiram pagar a taxa de energia, muitas pessoas receberam a moradia e não conseguiram se manter nela porque o gasto era alto. Então dá a sensação que o condomínio ele foi construído simplesmente para sanar o déficit habitacional, porém não houve uma preocupação humanizada de como essas famílias iriam viver ali dentro. Principalmente após a entrega, porque aí é onde você vai colocar em prática, de fato, o verdadeiro conceito de comunidade. Porque as pessoas muitas vezes moram numa área isolada, moram sozinha ali no morro, moram ali distante de uma família, não tem muita convivência social. E quando passa a conviver, por exemplo, em um condomínio, foi o caso aqui do Novo Tempo 4, Novo Tempo 5 aqui em Garapu, né, entregue por Minha Casa Minha Vida, em 2010, as pessoas passaram por esse processo de transição. E para se alcançar uma cidade considerada sustentável, com áreas verdes, com sistema de transporte, com coleta de lixo, com toda uma segurança, com equipamentos de lazer, claro que a gente só vai conseguir isso quando transformarmos, sim, o conceito de cidade formal numa realidade para todo o país e, claro, também para o Cabo de Santo Agostinho. A partir do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que fala das cidades sustentáveis, queremos construir o futuro, um conjunto habitacional onde a sustentabilidade não é apenas um conceito, e sim uma prática diária. Aqui, cada detalhe foi pensado para cuidar das pessoas e do planeta. Os telhados captam o sol e transformam luz em energia limpa. Os moradores celebram a economia e a autonomia energética, enquanto o meio ambiente agradece. A água da chuva é coletada, filtrada e reaproveitada. Um ciclo inteligente que abastece jardins, limpa áreas comuns e reduz o consumo hídrico. Águas cinzas ganham nova vida. Após tratamento, irrigam a horta comunitária, mostrando que até o que parece descartável
pode ser fonte de renovação. No coração do conjunto habitacional, uma horta floresce, cultivada por mãos diversas. Ela alimenta, ensina e une. Crianças aprendem, adultos compartilham, todos colhem. A separação de resíduos é rotina. Lixeiras coloridas, cooperativas atuantes e uma comunidade consciente fazem da reciclagem um elo de transformação e geração de renda para o condomínio. Os moradores passam a entender como tudo pode se transformar. Mais saúde, mais economia, mais conexão. Porque viver bem é viver em harmonia com o mundo. Um mundo sustentável começa a partir de nossas moradias. Cada dia que passa, os desafios são grandes, mesmo com os governos democráticos populares, mas a gente estará aí, fazendo a luta acontecer, sempre sonhando com dias melhores, sempre sonhando em sanar essa dívida habitacional no Brasil, no Estado e na nossa capital, não é? E fazer com que esse sonho da casa própria continue inquietando a todos nós, inquietando os nossos governantes também. Se reconhece enquanto indígena, se autodeclara enquanto indígena, então entende que esse território foi invadido e foi roubado. A gente vê essa Constituição de 1988 trazer alguns mínimos parágrafos falando do direito indígena, também é frustrante e também causa na gente uma indignação. Por isso que a gente se organiza coletivamente em todos os espaços, tanto acadêmico quanto periférico, para que essa maioria da população, para além de entender que é indígena, desperte para essa luta. Eu gostaria muito que todos os governantes, né, se espelhassem nas ações do presidente Lula. O presidente Lula é um estadista que atende a qualquer pessoa, escuta, né, mesmo se ele não tiver o tempo, mas ele encaminha sempre uma pessoa para atender e demandar aquelas demandas que aquele município, aquela cidade, aquele movimento, aquela sociedade tem. Então, gostaria muito que você prefeito, você governo do estado, escute, atenda às necessidades do povo. A gente tem que desburocratizar o processo de inscrição das entidades para serem construtoras. Além da gente não ter informações precisas, a gente ainda esbarra na solicitação de alguns critérios. E também entendemos que a questão da moradia, ela não é unilateral do governo federal. Existe ainda grande necessidade do Estado ter o seu projeto de habitação, do município ter o seu projeto de habitação e, principalmente, que esse processo ele seja democrático para que todas as entidades que comprovem que existem entre seus associados pessoas que necessitam tenham acesso a apresentar os seus projetos e que elas não fiquem apenas naquelas entidades que já são contempladas há bastante tempo, né? Se exige uma experiência que torna impossível que entidades que são recém-habilitadas possam concorrer de igual para igual. O ideal era que, diante dessa cota de beneficiários, da mesma forma que existe cota para as beneficiárias, existisse também uma cota para as entidades proponentes, para que essas entidades que estão apresentando seus primeiros projetos também tivessem condições de serem atendidas. É importante que os movimentos sociais tenham oportunidades, porque se a gente não conseguir democratizar o acesso, fica sempre as mesmas entidades participando do processo de autoconstrução. Então, flexibilizar as regras para que outras entidades, outros movimentos possam surgir nesse mercado da autogestão, porque se você não dá oportunidade, você não vai conseguir saber qual é a competência daquele movimento. Então, se o movimento errar, consequentemente, deverá ser punido. Agora, é preciso dar oportunidade para poder conhecer, inclusive, a qualidade técnica que cada movimento disponibiliza.
Esse foi o nosso propósito naquela época e esse que 20 anos depois, esse trabalho, ele não ficou esquecido, foi resgatado e espero que ele inspire muitas pessoas a darem continuidade a todo um trabalho de pesquisar, de analisar e de lutar, sobretudo lutar pela melhor condição de vida da população de uma cidade que merece ser muito bem tratada. Vez por outra, vejo-te com os olhos do passado, marejados pelo pranto de esperança, ao ver-te crescer, ousada e tímida criança, sem ter em teu caminho o futuro desvelado. Revejo-te na força dos engenhos e dos canaviais, nas serestas solitárias das tuas ladeiras, recordações sensíveis de épocas tão fagueiras que o embranquecer dos anos já não trazem mais. Percebo-te com os olhos do presente, indústrias, escolas, hospitais, progresso urbanístico, revelando ao meu olhar de verdadeiro místico teu futuro grandioso que meu ser pressente. Com os olhos do futuro, tento te imaginar no amor dos mais antigos e o calor da juventude. Senhora, sonhadora, pujante, alegre, em plena inquietude, buscando engrandecer-te na história e melhor te amar. Dentro do meu peito, no mais secreto escaninho, guardados estão a matriz e o cruzeiro tão antigo. Nessas lembranças rejuvenesço, pois cresci contigo, minha cidade bela, Cabo de Santo Agostinho.